Bora lá, galerinha, vamos fazer mais uma gravaçãozinha aí de uma videoaula para vocês. Bem pertinho do horário da nossa aula, né? Ó, 6h40 praticamente. Nossa aula é às 8h30. Né? Então tô gravando aqui bem perto do horário, tá? Mas vai dar tempo de postar tudo bonitinho. Então, galera, primeiramente, o que eu quero falar aqui com vocês? Hoje a gente vai estar dando continuidade aqui nos nossos estudos sobre o Ionic. Só que hoje a gente vai estar dando uma alteradinha aí no visual do nosso aplicativo, né? Então vou dar um Ionic, né? Ionic Server aqui, então pra gente dar uma olhada. E na verdade eu vou querer colocar alguns inputs, mostrar para vocês aí como é que funciona também o grid do Ionic, né? Então tudo isso está na documentação do Ionic, aqui no User Components, né? User Interface Components do Ionic, que a gente tem aqui uma porrada de componentes de interface gráfica. Ah, professor, onde é que eu acho isso, né? Ó, não tem segredo. Você entrou no site do ionicframework.com. Vocês vão vir aqui Developers e User Components, ó, U Components, tá? Então aqui a gente vai estar trocando ideia de alguns, tem todos os componentes do Ionic aqui que a gente pode usar, tá? Então tem muita coisinha legal aqui que dá para usar para os aplicativos. Porém eu vou estar usando bem simplesinho por enquanto, mas para que vocês conheçam mesmo aí a forma de trabalho primeiro. Como sempre, eu sempre faço uma coisa bem simples no início, né? Alguma coisinha de somar um pouquinho ali, aqui, e depois aí a gente vai incorporando o projeto, tá? Não tem outra forma, não dá pra ir ensinando no susto, beleza? Pois bem, então aqui ó, já deve ter rodado, né? Ó, minha aplicação tá rodando aqui, vou mandar rodar também lá no browser, dá aquele F12 maroto. Tá aqui, tá rodando aí a nossa aplicaçãozinha, tá? Galera, qual que é a ideia? Eu quero mexer, inclusive já está aberto aqui, mas eu vou fazer o caminho de novo, né? Então eu quero mexer nessa tab 1 aqui, colocar alguma coisinha, trocar esse texto aqui do cabeçalho. Então qual é o caminho que eu tenho que fazer para mexer nessa tab 1, né? Eu já vi lá a estrutura nas outras aulas, então está lá dentro do SRC, do app, né? Ó, aí aqui no app eu tenho o tab 1, que é o módulo aí que foi criado, e esse módulo, ele tem o tab1 page.html, tá? Lembrando que aqui ó, ele é um módulo, e apesar de estar escrito aqui como page, né? Essa página é o HTML desse módulo, esses SCSS é o CSS deste módulo. Tanto que se a gente abrir o módulo aqui, ó, vocês vão reparar que ele é o que gerencia esses carinhas daqui, tá? Tem aqui, ó, o componente acaba sendo esse page1.ts. Repara que ele importa um componente, ele tem o seletor app tab1, tem o HTML tab1 page.html e tem o tab1 page.scss, que é do SAS. Beleza? Então esse componente é deste módulo aqui, ó. Tá? Então ele está trabalhando aqui. Belezinha? Ó, tab1 page, né, ó, sendo importado, tá? E o route module dele também, que já está criado aqui. Então, o Ionic faz esses favores aí pra gente. E agora o que a gente vai estar fazendo aqui, ó? A gente vai estar basicamente alterando, fazendo algumas alteraçõezinhas aqui, tá? Então, ó, por enquanto tá aqui o tela 1. Eu vou vir aqui no meu tab1 page.html, onde está a tela 1. Eu vou colocar o somar. E a gente vai começar a fazer uma aplicaçãozinha bem simplesinha aqui de somas, tá? Posso alterar aqui, ó, para ver já como é que ele vai ficando, né? Ó, tá aqui. Aqui, galera, eu tenho o Ion Content. Então, basicamente, vamos entender o que a gente já mudou aqui até agora, tá? Que é o ponto aqui que vai ser mais importante a gente entender.
Bom, primeiro eu tenho esse Ion Header, que o Ion Header ele é o cabeçalho mesmo da aplicação, é isso aqui, tá? Aí dentro dele eu tenho o Ion Toolbar e dentro dele eu tenho o Ion Title. E aqui, por exemplo, eu já chamei o nome e o título da minha página, né? Que eu queira trabalhar. Também posso colocar botão, posso colocar uma série de outras coisas. Isso tudo, galera, depois vai ter aqui também, dentro aqui da documentação dele, né? Ó. Então todos esses itens estão aqui, ó, é um tab. Então a gente está com todas as indicações, tá? Qualquer coisa também a gente pode, ó, pesquisar, né? Ó, Ion Header. Ó, vim aqui. Pronto, ele vai me mostrar como trabalhar aqui com o Ion Header, tá? Então ele vai me dar todas as opções, o que eu posso colocar botão, né? Posso inserir uma série de outras coisas, itens de navegação. Então eu tenho várias opções para trabalhar com o Ion Header. Ele está aqui, ó, tava por isso procurar, ó, mas era aqui mesmo. A gente estava trabalhando, procurando, ó. Opa, aqui, ó, Toolbar, Ion Header. Beleza? Então, tem aí algumas opções para a gente poder estar olhando. A documentação é o melhor caminho para a gente poder trabalhar, tá? Então, header eu sempre vou lembrar que é o cabeçalho e o content, né? Vai ser aí o corpo da minha página do aplicativo, da minha tela do aplicativo, que é o resto que tem aqui, ó, tá? Ah, professor, e o resto lá? Vocês lembram lá que a gente tem esse tabs, né? Ó. Tá? E esse tabs ele criou esse tamanho aqui que vai ser no footer, né? Na partezinha de baixo. Beleza? Ele vai ficar ocupando aqui a parte de baixo. Então, basicamente, o que a gente vai trabalhar vai ser no content agora e no header. O content, né? Deixa eu voltar aqui. Eu vou querer colocar, por exemplo, ali um formuláriozinho. Vou querer colocar algumas coisinhas, algumas informações ali para a gente poder trabalhar. Então, o que eu posso estar fazendo aqui, galera, para poder trabalhar com esse foco, tá? Primeiro, nós temos aí o grid do Ionic. Então, a gente já está acostumado a usar o grid do Bootstrap. A gente vai ter o grid do Ionic aqui, ó. Beleza? Ó, que tem o Ion Grid, né? E basicamente ele tem essa capacidade, né? A gente vai dizer aí de qual o tamanho da divisão que a gente vai estar criando, tal. Só que eu consigo fazer isso sem precisar fazer os MD, ou até eu aviso só através de um item chamado size. Mas se eu colocar duas calls dentro da mesma row, automaticamente ele identifica que ele divide no meio, ele já sabe que é meio a meio, tá? Então vamos dar uma olhada para ver como é que funciona isso, né? Então, ó, digamos aqui que eu queira pegar aqui, ó, Ion Grid, né? Vou até pegar isso aqui como exemplo. Pegar só isso aqui. Tá? Então, primeiro eu crio um Ion Grid para ele saber. Eu vou até colocar na mão, vai, para a gente ver. Eu vou criar um Ion Grid. Ia fazer tudo. Tá? Mas vou fazer na mão. E usar a técnica de preguiçoso. Mas como é conceituação, é bacana conversar aí mostrando para vocês, tá? Então, ó, primeiro, para dizer que eu vou usar um grid, eu tenho que usar o Ion Grid. Depois, na hora de usar uma linha, eu vou usar o Ion Row. Tá? E aqui eu vou fechar o Ion Row.
Beleza. Aí eu quero apontar uma coluna, while call. E posso fechar. Aqui eu posso colocar tipo algum texto. Vou colocar aqui um textinho aqui qualquer. Só para vocês verem lá o texto. Não tem espaço, não tem nada, então quando eu atualizar aqui o texto vai aparecer aqui, acho que tudo certinho. Estão reparando que ele ocupou tudo. Se eu selecionar esse carinha aqui e colar aqui embaixo, olha que legal. Vou atualizar o código. Vocês já vão reparar que ele já dividiu em duas partes a minha tela, tá? Se eu colocar um terceiro, vão reparar que ele já vai dividir em três partes iguais à minha tela, porque todos estão na mesma linha. No caso, ele nem salvou aqui. Opa. Na verdade, ele acabou mostrando, só que ele quebrou a linha, ó. Deixa eu dar um Ctrl X aqui, Ctrl S. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui duas. Aqui ele criou mais uma linha, verdade. Ó. Aí talvez, vamos dar uma olhada aqui na documentação para ver o que a documentação diz, né? Apesar que ele pode ser dividido em até 4 partes, né? Então vamos colocar aqui. Não, na verdade, 1 de 4, 2 de 4. Não, ele pode trabalhar com 12 colunas, né? Então eu poderia usar aqui, ó, 12 colunas igual Bootstrap. O que eu posso fazer aqui, ó, é trabalhar com o atributo size. Então se eu quiser aqui, ó, eu posso vir aqui, size 4. Aí eu vou dizer que ele vai ocupar 4 colunas. Vou dizer que esse aqui vai usar size 4 também, 4 colunas. E eu vou dizer que esse aqui vai usar um size 4 ou size 3, só que size 3 vai ficar igual. Size 4 ocupa 3 colunas. Beleza? Então aqui, ó, eu posso ou colocar os calls, o ion call, que aí automaticamente ele só vai dividir aí, como a gente pode ver na prática, em até 2 partes. Né? Isso aqui até foi eu já fiz essa experiência em outras versões, em 3 partes ele ficou de boa. Mas agora eu também estou fazendo algumas experiências iniciais na versão 5, né, que mudou recentemente. Então até peguei essa agora. Então aqui, galera, o que acontece? Ó? Dividir aqui, então posso usar o meu grid nesse formato. A única coisa que vocês vão lembrar é que não usa o MD, né? Na verdade nem o Bootstrap mais a gente está usando MD, né? Ou XS e tal, é call e o número de colunas logo direto. Então aqui a gente vai trabalhar para dar o tamanho da coluna no nosso grid com o size, tá? Então vai ser o size aí que a gente vai estar trabalhando. Tranquilinho, pessoal? Isso aqui é o primeiro item que a gente quer, que eu queria passar para vocês, tá? Bom, vou aproveitar aqui o código, que já tem um ion call aqui, vou colocar um só, não quero size nenhum, quero que ele ocupe aí todo o espaço, tá? Aqui eu vou colocar, por exemplo, um H2, tá? Vou colocar assim,
app soma Ionic, tá? Para a gente poder entender o que a gente está fazendo, né? Atualizar aqui. Depois a gente pode estilizar. Eu vou fazer algumas estilizações aqui com vocês também. Mas por enquanto a gente vai mexer só com esses itens mais básicos aqui, tá? Bom, já tem o grid. Se eu quiser agora um ion row. Opa. Só colocar aqui barra ion row. Beleza. Bom, e aqui eu vou fazer o ion call. Para a gente poder colocar os conteúdos aqui dentro. Bom, galera, continuando aqui, o que eu vou estar querendo colocar aqui para vocês, tá? Eu vou colocar agora um formuláriozinho, na verdade não um formulário, mas os campos, né? Por exemplo, eu quero colocar um input ou algo do tipo, tá? Então, o que a gente acaba tendo aqui quando a gente vai trabalhar, tá? No Ionic, a gente vai ter aqui, ó, a gente já viu aqui o grid, que são as calls e as rows, inclusive tem offset. Aí o offset pode usar o LG, MD, SM, XL, tá? E alguns outros itens aqui, não vou estar trabalhando com eles agora. Tem o row, que é a linhazinha que a gente acabou de ver, tá? Que é onde vai criar as linhas, cria as linhas e as colunas, tá? Exatamente aqui, ó, na mesma ordem aqui do Bootstrap. E aqui, galera, a gente vai tendo outros itens, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente vai ter aqui as labels. Aqui, ó, o item. Calma aí. Bacana que eu vou fazer aqui junto com a documentação para vocês, ó. O ion item, ó. Então, quando eu quero adicionar os itens, então nos itens aqui eu vou ter várias opções, tá? Então, dentro dos itens aqui eu vou ter itens, vou ter botões, né? Vou ter inputs, vou ter itens que eu queira trabalhar. Então, se eu quiser aqui, por exemplo, colocar um ion item, né, e chamar aqui uma label, então eu tenho as labels e as cores que eu quero aplicar para essa label, desde que eu trabalhe aqui com Angular. Então ion item, label, e depois eu posso trabalhar com ion input, tá? E aí as labels eu tenho várias formas de trabalhar com essas labels aí, tem vários exemplos, tá? Como estão aqui também os botões e as labels que a gente possa vir a trabalhar, tá? Então, o que eu vou começar a fazer aqui? Eu vou começar a colocar o ion item. Então, ó, call ion item, item, isso mesmo. Vamos fechar aqui. Ion item. E lá dentro, ó, eu vou chamar, por exemplo, aqui a minha label. Tem aqui a opção, tá? É só chamar como o Ionic pede, né? Que é aqui, ó, ion label, e fechar ion label, né? Então, vamos colocar aqui, ó, ion label, componente do Ionic barra ion label. Colocar um texto aqui, colocar assim, tipo, ó, número, valor 1, tá aqui.
Ah, professor, pode atribuir as cores? Pode, ó. Tem as cores aqui que ele dá opção pra gente, ó. Por exemplo, vou querer colocar aqui o Color Primary. Vamos ver como é que fica lá o Color Primary. Ó, vamos dar uma olhadinha. Fica ele azulzinho, né? Vou deixar assim por enquanto. Bom, agora eu posso estar colocando aqui também, aqui dentro, um ion input. E aí ele vai criar o input para mim. Tá? Quando eu rodar aqui, vão reparar que como eu coloquei ele aqui, ó, o que acontece? O input já está do lado do elemento que eu estou trabalhando, tá? Então, o que eu posso fazer depois com a label, se eu quiser que ele fique em cima, eu posso alterar um item chamado position da minha label. Tá? Ó, tem um item aqui chamado position. E aí na position eu vou ter algumas opções de position aqui, ó. Provavelmente deve estar aqui na documentação também, ó. Dentro das possibilidades, ó, posso ter a posição fixa, float, stacked e não definida. Vamos colocar essa aqui para a gente dar uma olhada. Roda lá. Aí agora ela fica pequenininha aqui e a minha input aqui para eu poder colocar. Beleza? E aí vocês podem experimentar as outras posições lá, se vocês quiserem também, tá? Para poder trabalhar legal. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Acho mais interessante até tirar esse aqui. Vou deixar só o... Vou deixar o somar. Deixar ele mais sequinho, né? Com o Ionic aqui, que é mais bonitinho também. E aqui eu já tenho uma input para poder colocar o primeiro valor numa boa, tá? Bom, vou aproveitar que eu já tenho isso aqui do Ion Read, vou colocar mais um aqui. Vou chamar ele aqui de valor 2. Beleza, aí vocês vão reparar que ele vai gerar aqui o espaço. Vai já colocar. Então é bem prático também, tá? Trabalhar aí com Ionic nesse ponto. E agora eu vou aproveitar que eu já estou aqui. Vou lançar um Ion Item, só que eu vou querer trabalhar agora com botão. Tá? E aqui a gente vai ter também, ó, o Ion Button. Está lá em cima, ó. Ion Button. Tá? Suas opções aqui de botão. Eu vou querer pegar esse aqui, ó, o block. Então, onde eu vou achar um exemplo aqui, tá? Então aqui eu vou pegar ele aqui, pegar uns exemplos. Vocês vão reparar que a gente tem o block, o full e o não definido, né? Dentro de um parâmetro chamado expand, que é expansão, tá? Então como é que eu vou fazer isso, ó? Primeira coisa, eu vou colocar lá no código pra gente, né? Eu vou vir aqui no código direto. Então aqui dentro do meu Ion Item, eu vou colocar assim, ó, ou não, nem precisa do item. Acho que nem vai precisar disso aqui. Vou colocar assim, ó, Ion Button. Vou fechar. Vou colocar aqui.
colocar aqui o textinho nele, tipo calcular. E aqui, ó, eu vou colocar a cor color, que eu vou atribuir uma cor para ele. Vou colocar a cor primary, que já está todo aplicativo em azulzinho. E aqui eu vou falar assim, ó, expand. Tá? E aí no expand eu vou falar assim, ó, quero que ele fique em bloco. Expand block. Beleza? Ó, feito isso, quando a gente rodar ele, vamos reparar que a gente já tem o botão aqui, ó, o botão já tem um efeito bonitinho, né? Já aí numa ideia de mobilidade, né? Tá? Bem dinâmico, bem tranquilo aí pra gente poder trabalhar, tá? E aqui eu tenho uma interfacezinha feita rapidinho com ele. Ah, professor, eu vou querer colocar um lugar para aparecer o resultado, né? Então eu também vou colocar aqui. Só que eu vou fazer ele aqui da mesma forma que eu fiz os outros. Por enquanto a gente vai trabalhar só com as... Opa! A gente vai trabalhar aqui só com as labels. Vou reaproveitar esse código. Só que aqui, ó, eu vou querer deixar esse cara, ele vai ser o resultado. Eu vou querer ele do lado, então a posição dele aqui eu vou tirar. Ele ficar lá do ladinho dele, tá? E vou só desabilitar, que é aquele famoso read only, né, que a gente já estava acostumado, tá? Mas aí eu vou ativar ele depois. Vamos ver aqui como é que tá ficando. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se ele atualiza. Beleza, ó. Tá? Vou colocar uns 2 pontos aqui no resultado. E aí, galerinha, tá basicamente, né? Tá praticamente pronta a minha interface, tá? A minha interfacezinha gráfica. Então, ó, reparem bem que não foi muito complicado, né, de desenvolver, tá, essa telinha. Eu só vou aproveitar e fazer uma coisinha aqui. Vou colocar aqui disable igual a Drew. E atualizar. Disable Drew. Bom, era isso aqui. Bom, a ideia desse Disable Drew é desabilitar aqui a edição, que ninguém consiga escrever nessa input. Salvei aqui, mas por algum motivo ela está funcionando. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou até parar o videozinho aqui. Aí depois eu vou dar uma olhada com calma. Ah, tá. Faltou um negócio aqui. Faltou um D. Vamos ver aqui. Pronto, agora deu certo. Vai estar aqui o resultado. Só que eu só quero que mostre o resultado. Eu quero impedir que o meu usuário digite aqui o texto, né? Então vai ficar desabilitado. Inclusive ficou desabilitado o Ion Label. Mas tudo bem, vou deixar assim mesmo. Então, galera, aqui eu tenho a interfacezinha que eu quero trabalhar, tá? Já deu meia hora de vídeo. Eu vou salvar esse vídeo aqui. Provavelmente eu vou fazer já um outro agora. Vou só esperar esse renderizar. Já vou fazer o outro fazendo uma açãozinha lá no componente mesmo. Tá? Não vou nem chegar a criar um serviço. Vou fazer direto dentro do componente um cálculozinho de soma para a gente testar essa aplicação. Beleza? Então vou fechar aqui.
e depois a gente finaliza. Apesar que, né? Ah, não, tudo bem, vou fazer na próxima aula, senão começa a inventar um monte de coisa e colocar nessa. Então vou parar aqui e na próxima aula eu continuo. Até mais, galera.